Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na nossa aula de hoje nós iremos estudar sobre o reino animal. Vocês já sabem que os seres vivos são agrupados em 5 grandes reinos. Nós já estudamos 3 destes, o reino Monera, o reino Protista e o reino Fungi. E hoje nós iremos estudar o reino animal, tá? Mas nós iremos estudar apenas os seres vivos classificados como invertebrados. Por ser um reino que agrupa muitos seres vivos, nós não conseguiríamos dar conta em uma única aula, certo? Então, nós vamos estudar sobre os animais invertebrados. Olha só, o reino dos animais, ao qual os seres humanos também pertence, abrange mais de 1 milhão de espécies descritas, tá? Algumas dessas espécies já foram extintas, outras ainda não foram identificadas, mas é um reino muito grande que agrupa muitos seres vivos, tá? Todos esses animais, eles são multicelulares, ou seja, são formados por milhões de células, por dezenas, por várias células. Todas essas células são eucarióticas. O que é uma célula eucariótica? É aquela que tem um núcleo organizado, ou seja, envolvido pela membrana nuclear. E, além disso, todos eles são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles precisam de outro ser vivo para se alimentar. A zoologia, que é uma ciência que estuda sobre os animais, classificou o reino animal em 2 grandes grupos, o grupo dos vertebrados e o grupo dos invertebrados. Quais são os animais? Quais são as características gerais dos invertebrados? Eles não apresentam crânio, nem coluna vertebral. Alguns apresentam exoesqueletos, que são os esqueletos externos, ou esqueleto interno, que é chamado de endoesqueleto, tá? Mas não é coluna vertebral. Então, lembrem-se que todos os seres vivos que serão estudados na aula de hoje, eles não possuem nem crânio, nem coluna vertebral, certo? Acompanhem com a Pro quais são esses animais. Primeiro, é válido salientar para vocês que os animais invertebrados, eles estão organizados em filos. Lembram lá das categorias taxonômicas? Vamos conhecer o filo dos poríferos? Lembra lá do personagem Bob Esponja? Então, ele tem característica que se enquadra muito bem a estes animais. Ele apresenta poros, não é isso? E o que é poro? Imagina aí uma esponja que é capaz de absorver bastante água, bastante líquido, mas quando você comprime, quando você pressiona, você extrai toda a água. Então, os poríferos, eles recebem esse nome devido ao fato de apresentarem poros na sua superfície, tá? E através desses poros, a água passa carregando partículas que servem de alimento. Outra informação interessante sobre os poríferos é que acredita-se que eles tenham sido os primeiros animais que surgiram na Terra, certo? Onde esses seres vivos habitam? Alguns, né? Eles não têm sistemas nem órgão e não são sesses, isto é, vivem fixo, eles não são vagantes. Eles ficam fixos em rochas ou em materiais como cascos de navios, pedaços de madeiras ou conchas abandonadas. Tá? Esses animais, eles não têm sistemas nem órgãos e vivem fixos, tá? Eles não saem por aí vagando no mar, não, tá? E todos eles são marinhos. Os quinidários. Presta bastante atenção nesse filo, é outro filo, tá? Eles são chamados também de celenterados. São os primeiros organismos a apresentar tecido, ou seja, células dependentes umas das outras, que se unem para realizar a mesma função, tá? Eles também são exclusivamente aquáticos, foram os primeiros na história evolutiva, cujos adultos se locomovem. Lembra lá que os poríferos não se locomovem, né? Então, esses aqui, eles também foram dos primeiros, porém, eles já se locomovem.
Eles podem ter a forma de medusa ou de pólipo, tá? A forma de medusa nada livremente e se assemelha a um guarda-chuva aberto. Já o pólipo ocorre nos quinidários sésseis, ou seja, aqueles que vivem fixados na superfície, em superfícies duras. Eu tenho aqui, ó, um exemplo de uma água viva, tá? De vida livre, tá vendo? Ela aí vagando na água. Ao final da aula eu vou deixar um link de um vídeo com curiosidades sobre esses seres vivos. E os platelmintos, tá? O filho dos platelmintos, primeiramente, o que é um platelminto? É um verme, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa também sobre vermes. Os platelmintos, eles são vermes de corpo achatados, por isso o nome, né? Achatado. Ele tem o corpo alongado, mede poucos milímetros, tá? Desde poucos milímetros a metros de comprimento. Eu tenho aqui, ó, exemplo de um verme. Olha aqui, ó, que é um verme muito conhecido, tá? As tenhas. Tem a Solium, que é aqui habita o intestino do porco, tá? Muitas pessoas têm aí uma certa... evita a carne de porco por poder conter o ovo desse verme, mas não é o porco único que pode conter, a única carne que pode conter, tá? O porco leva fama, mas tem outros também, desde que esteja contaminado. Então, as tenhas parasitam os seres humanos e outros mamíferos, como cães, gatos e o porco, como a Prof citou. E existe também alguns que não são parasitas, tá? Como a planária, ela é de vida livre, ela não precisa adentrar o intestino de um outro ser ou adentrar um outro ser vivo para que ela consiga se locomover. E tem os parasitas, como as tenhas e esquistossomos, também é outro tipo de verme. Peço a vocês que quando fizerem a leitura do slide, leiam essas informações aqui, ó, tudo direitinho, para que vocês consigam realizar a atividade, certo? Outro filo dos animais invertebrados é os nematóides ou nemateumintos. Os nematódeos são vermes cilíndricos. Lembra lá que o outro era de corpo achatado? Esse não, esse é cilíndrico, alongado, que tem as extremidades afiladas. Tá vendo, ó? Fininha. As extremidades, enquanto o corpo é alongado e cilíndrico. Significa filamento, o nome vem do grego nemato, que significa filamento, por ele ter o corpo bem fininho. Eles podem ser de vida livre ou podem ser parasitas, ou seja, viver fora de um organismo ou viver parasitando, habitando um organismo. A maioria das espécies são invisíveis a olho nu, ou seja, bem pequenininho, bem fininho. E, no entanto, são bem maiores, alguns parasitas, no entanto, são bem maiores, medindo cerca de 7 a 30 centímetros. Esses pequenininhos medem cerca de 2 milímetros. Já tem alguns maiores que chegam a 7 ou 30 centímetros. Como é o corpo? O corpo dele é protegido por uma cutícula bastante resistente chamada quitina. Por isso que quando o indivíduo está infectado, quando um ser humano está infectado com um determinado tipo de verme, dependendo do tipo de verme, né, a medicação é uma medicação mais forte. Por quê? Porque o corpo desse verme, ele tem essa camada bem resistente. Então, a medicação precisa romper essa cutícula, tá? Os nematóides parasitam humanos, mas como é o oxiro, a lombriga, a filária, o ancilostomum, certo? Todos esses aqui são seres vivos pertencentes ao filo nematódeos. Outro filo é o Annelides. Esses aqui não mais são invisíveis a olho nu, pelo contrário, eles são bem visíveis. Os Annelides, o nome já lembra o quê? Anel, né? Se a gente dividir aqui, ó, o início já lembra anel. Esses seres, eles têm o corpo dividido em anéis, por isso o nome Annelídeos. Os mais conhecidos são a minhoca e a sanguessuga. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para minhoca. Vocês farão uma pesquisa sobre as minhocas. As minhocas têm uma má fama aí, né, de que um animal nojento, é um ser vivo nojento.
mas elas são muito importantes mesmo, tá? E vocês farão uma pesquisa sobre a importância delas. É tanto que existe aí alguns estudos acerca da importância dela para o meio ambiente, certo? E dentro desse grupo encontramos espécies que medem desde milímetros de comprimento, como algumas sanguessugas, e há até animais de grande porte, como o minhocossu. Esse pode chegar a 2 metros, tá? O minhocossu parece até uma cobra, devido ao tamanho, mas é uma espécie de anelídeo, tá? Nós encontramos na natureza, desde que esse ambiente terrestre seja solo úmido, podem viver em água doce ou salgada. O corpo dele é revestido por uma pele fina e úmida, não mais resistente como o filo anterior. E graças a essa pele fina e úmida, as trocas gasosas, né, através da pele, e ali ele consegue respirar, ou seja, a respiração das minhocas é uma respiração cutânea. Ele a respira através da pele, certo? E os moluscos? Lembra do Lula Molúsculo? Para voltar a falar aí sobre o desenho do Bob Esponja, o Lula Molúsculo. É uma espécie de molusco, tá? A lula, ela tem o corpo mole, certo? É uma das características dos molúsculos. Eles têm o corpo mole, são encontrados em ambientes marinhos, de água doce, habitam também ambientes terrestres, tá? Porém, esse ambiente terrestre deve ser úmido. São conhecidos aí os caramujos, as ostras, polvos e lulas. Todos estes integram o filo moluscos. Eles apresentam cabeça com órgãos sensoriais. Lembrem-se, cabeça e não crânio. Um pé muscular na porção ventral do corpo, que é através e uma víscera, né, que ele consegue se locomover, tá? Ele possui a concha, algumas espécies, né? Aqui no caso do caracol, ele possui a concha. E os artrópodes, bem conhecido também, tá? Talvez vocês não conheciam por esse nome, mas os artrópodes, eles são animais invertebrados, tá? A principal característica é essas pernas ou patas articuladas. Olhem aqui, ó, tá vendo? Tanto no escorpião quanto na joaninha, as patas articuladas. E aqui dentro do grupo dos artrópodes, nós temos desde os insetos aos aracnídeos, como no caso o escorpião. Estes pés articulados, nós temos também o louva-a-Deus. Ele permite que, além de auxiliar na defesa, capture também os alimentos, certo? Por isso essas patas articuladas. Ele apresenta exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo, como vocês podem ver aqui, ó. Tanto no escorpião, aqui é o exoesqueleto, e na joaninha essa carapaça, que é resistente, viu? Essa aqui não é mais um material frágil, não, é resistente, composta de sais e quitina, é o que dá resistência a esse exoesqueleto. E os equinodermos? Esses animais, eles têm como característica a diversidade de cores e formas. São exclusivamente marinhos, ou seja, não habitam água doce. Quais são esses? São as estrelas do mar, ofíuros, o pepino do mar, lírios do mar, ouriços, bolacha do mar, entre outros. Percebam aqui, tá? Então, a principal característica destes seres é a diversidade de cores. Vamos para a atividade de interação. A atividade de interação, vocês devem fazer a leitura desse texto, tá vendo? Acidentes com água viva e caravelas. Deixarei também um vídeo de uma reportagem sobre acidentes com água-vivas. Aqui pede para vocês formarem um grupo, porque a Pro retirou do livro. Se vocês estiverem observando, a Pro fez o slide hoje só com o conteúdo do livro, as páginas do livro. Então, aqui pede para formar grupo com os colegas, mas você fará seu trabalho individualmente, tá bom? Lembrando, você fará seu trabalho individualmente.
O que é que você fará? Depois que você ler esse trecho aqui, assistir ao vídeo, você vai elaborar uma hipótese que explique a função dessa substância para o animal. Que substância? Essa aqui, ó. A substância urticante produzida pelos quinidócitos, tá? Então, você vai pesquisar, você vai ler, vai pesquisar e explicar essa função. Você vai fazer no seu caderno. Primeiro, você vai colocar cabeçalho, identificar a aula, o tema da aula, aí coloca lá atividade de interação, questão 1. A2, tá? Aqui aparece novamente 1, mas aí você vai colocar como 2 e 3 aí no seu caderno. Você vai ler esse texto aqui, essa primeira parte aqui, ó, e vai responder, vai identificar o que são parasitoses intestinais. Identificou o que é parasitoses intestinais, você vai dizer como evitá-las, certo? Agora, a questão 3, você vai observar, certo? Aqui eu tenho aqui um minhocário. Lembra lá que a Pró falou das minhocas? Então, aqui é um minhocário. Você vai pesquisar sobre esse processo, ou seja, você vai pesquisar o que é um minhocário, como é feito e qual a sua função. Entendeu? Pesquisar o que é um minhocário, como é feito e qual a função. Aí coloca lá no caderno, atividade de interação, questão 1, 2 e 3. Terminou, vai tirar a foto e vai mandar para a Pró. Não termina aí a nossa aula. Presta bastante atenção. Depois você vai para a atividade avaliativa. Você vai acessar o ambiente virtual e vai realizar a atividade avaliativa, certo? Essa atividade vale 5 pontos. Atividade avaliativa. E a atividade de interação você vai enviar para a Pró, que ao final da unidade a Pró vai somar todas as atividades avaliativas e vai atribuir 5 pontos. Conto com vocês. Aqui é o link para assistir ao vídeo que a Pró vai deixar disponível aí para vocês pesquisarem e responderem a atividade. A atividade avaliativa do ambiente virtual, essa é a última atividade a ser realizada, porque você já vai ter estudado, você vai ler o slide, esse slide a Pró também vai deixar aí para vocês, o slide vai pesquisar, vai fazer a atividade de interação e vai estar aí rico em conhecimento para depois realizar a sua atividade avaliativa, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.